Oi, gente. É, Hoje nós vamos tratar, eu vou ver um assunto em duas partes com vocês que fala sobre o filho que tem problemas de personalidade psicótica, ok? A culpa é de quem? É do filho, são dos pais, da criação. Logo mais em outro vídeo, depois que eu tiver visto todos os capítulos que eu preciso ver, nós vamos entrar no exemplo da novela das 9, que de amor à vida pra mim não tem nada mais, e da onde eu vi o assunto, exatamente com esse questionamento, e comecei a assistir. Para chegar a um diagnóstico, a diferença assim, primordial de um psicólogo e um psicanalista, para nós tudo parte dos pais da pessoa, do analisando. Enquanto o psicólogo trata do comportamento, realmente problemas comportamentais, etc. O psicanalista, ele tem que achar esse diagnóstico em algum lugar, dentro da cabeça do paciente ou que ele vem analisar. Para buscar um diagnóstico para o nosso futuro exemplo, eu fui estudar o caso das irmãs Papin. O caso das irmãs Papin é muito famoso, tanto na história, por ter sido um assassinato brutal, e na época, até nos tempos de hoje, foi algo assim, excepcionalmente violento. Foi visto por Lacan em 1933. Contudo, apesar dos meus dicionários todos e fundamentos, eu não consegui achar dentro dos livros a parte exata em que Lacan e outros falam do caso. Mas encontrei o Násio, o autor, que em 2001 fez uma releitura do caso e falou de quem? Ele foi buscar a explicação para a violência do crime cometido pelas irmãs Papin na mãe. As irmãs Papin eram empregadas numa casa onde havia um casal com uma filha, todos muito afastados um do outro, até por causa da época, em 1920 e pouco. E elas cometeram um assassinato brutal com a mãe e a filha, assumiram friamente. A filha mais velha teve vários surtos, é considerada a mente do crime. A irmã mais nova foi levada a fazer o mesmo. A irmã mais velha morreu num surto psicótico, abandonada pela irmã mais nova, e a irmã mais nova veio a falecer em 2001, em liberdade. O caso é tão grotesco que, para se chegar nele, os estudantes de psicanálise, os psicanalistas tiveram que debater muito sobre o assunto, porque é um caso de um crime paranoico, psicótico. Ao ler o caso das irmãs Papin, eu comentei com o meu filho que eu achava que deveria ser uma pessoa psicótica e não perversa. E graças aos meus estudos e a muito esforço, eu acertei nesse diagnóstico. Uma criança que cresceu com uma mãe psicótica se tornou uma adulta psicótica. Obviamente, burlou a ética, a lei e tudo aquilo que a sociedade considera certo ou errado. Vou falar isso mais na frente,
porque eu li uma fala entre a mãe do personagem Félix e do amigo dele que diz muito sobre isso. Então, se você tem, ou se você conhece um caso de uma criança, um adolescente ou um adulto com traços de psicose, procure saber a diferença, mais uma vez eu ressalto, entre a neurose, a psicose e a perversão. Existem 3 tipos de personalidades básicas na psicanálise: o neurótico, o psicótico e o perverso. Uma mulher que matou a sangue frio 2 outras mulheres é uma psicótica. Por quê? Porque nós buscamos a análise familiar e vimos que a mãe dela foi que começou e desencadeou tudo que ela se tornou. Esse é o meu ponto de vista até hoje. Até este momento pode ser que a minha fala e o meu entender mude amanhã ou daqui a pouco com algumas outras leituras. Mas a culpa, infelizmente, na minha opinião, é dos pais. Ok? Um abraço para vocês e aguardem logo um novo site e nova página para vocês.